Eu me formei no início dos anos 80 e havia na cardiologia uma visão muito anatomicista da questão de coronárias, por exemplo. Se raciocinava e se preocupava muito com a anatomia e não com a função. Eu tive a felicidade de ter como professor, como mestre de cardiologia, o professor Armênio Guimarães, que ensinou cardiologia e ele tinha uma visão muito funcional, né? Não bastava você ver a forma, mas a função também. Por conta dessa formação, eu sempre me interessei por métodos que avaliassem a função. E isso não era muito comum naquela época, quando eu fiz a residência. Eu terminei a residência em 86. Estava ainda no início a questão da cintilografia, a avaliação através da cintilografia miocárdica, da perfusão, complementando a avaliação anatômica, a função coronariana. E aí eu me interessei por isso aí. Na época não havia ainda equipamento aqui na Bahia, mesmo no Brasil, era muito incipiente, era muito rudimentar, e eu não pude fazer nessa ocasião. Quando houve, em final dos anos 80, eu tive o convite para montar o primeiro serviço de cintilografia aqui em cardiologia, aqui em Salvador. E aí, a partir daí, eu fiz uma formação fora, inicialmente em São Paulo, no INCOR, depois em Houston, nos Estados Unidos, e eu criei o primeiro serviço de cintilografia cardíaca aqui em Salvador, né, que funcionava na Fundação Baiana de Cardiologia, na Universidade Federal da Bahia. Mas eu tinha muita vontade de vir trabalhar no cardiopulmonar. Eu achava que era uma instituição com a qual eu me identificava, com os valores que eu me identificava com ela. Surgiu então o convite por parte do Dr. Peltier, que na época era o diretor administrativo daqui, para que eu viesse trabalhar aqui na parte clínica, fazer consultório. E eu identifiquei que aqui seria uma oportunidade muito boa de se criar também um serviço de cintilografia. A clínica estava num momento de início de expansão, ou seja, saindo da fase bem inicial dela, em que era uma coisa artesanal, vamos dizer assim, e estava começando a trilhar a linha de tecnologias mais avançadas. Então nós montamos o primeiro serviço de cintilografia aqui no cardiopulmonar em 2003. A partir daí nós acompanhamos toda a evolução que o cardiopulmonar veio apresentando, né, com as ampliações, que, se não me falha a memória, foram quatro ampliações ao todo, né? A etapa seguinte foi a construção do anexo com o serviço de hemodinâmica, com a unidade coronariana, depois expansão de leitos, tomografia, ou seja, a tecnologia foi aumentando, o nível tecnológico foi aumentando. Chegou o momento então que tinha que haver um aumento quantitativo de número de leitos, e foi feita então a construção do novo hospital, em que os leitos passaram de cerca de 50, salvo engano, para aproximadamente 200 leitos. O cardiopulmonar ele teve a felicidade de reunir sempre pessoas que tinham essa identidade da forma de cuidar do paciente, da forma de se relacionar com o paciente e com toda a estrutura hospitalar, a estrutura administrativa, a estrutura assistencial, né? Uma coisa muito humanizada. Isso eu acho que é a característica do cardiopulmonar, a forma humanizada como os pacientes são tratados e como as pessoas que aqui trabalham são tratadas, né? Não são números simplesmente. É claro que isso no início, nos primórdios, era uma coisa muito mais arraigada, porque era uma coisa pequena, né? À medida que a instituição vai crescendo, inevitavelmente você perde um pouco essa questão desse contato. Eu vou dar um exemplo em relação aos consultórios. Quando eu comecei a fazer consultório aqui, todos os consultórios eram num corredor único. Então nós nos encontrávamos com muita frequência na hora de tomar um café, até na hora de entrar e sair do consultório. Nós nos encontrávamos, os colegas. Hoje, o Centro Médico do Cardiopulmonar como é natural, ele é um prédio de 8 andares, né? Verticalizado, portanto, e que nem sempre a gente encontra os colegas com a frequência que a gente gostaria. Não há crescimento sem dor, né? Não há crescimento sem que a gente passe por mudanças. Ganha-se, né? No final o saldo é positivo, mas infelizmente a gente perde algumas coisas ao longo desse crescimento. Então esse convívio hoje é menor, mas isso não quer dizer que por ser menor ele é menos
importante e ele é menos valorizado pelos profissionais, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de encontrar um colega, seja aqui dentro das instalações do cardiopulmonar, seja fora daqui, ou até por telefone para discutir um caso, ou num evento científico, social qualquer, existe esse elo que liga colegas e que cria essa identidade que é compartilhada por aqueles que aqui trabalham e que felizmente tem sido preservado ao longo do processo de crescimento. O lado positivo disso tudo é que eu acho que a gente está conseguindo crescer sem perder essa parte humana, que eu acho que é aquilo que nos identifica. Aqueles que têm essa identidade acabam permanecendo. Nesse processo de crescimento do cardiopulmonar, eu acho que a incorporação por uma instituição como a Redditor consolidou, ele permitiu consolidar esse processo de crescimento num momento em que o cardiopulmonar tinha acabado de passar por uma ampliação. Com isso, os desafios eram enormes na parte administrativa, gerencial, e ao mesmo tempo o mercado de saúde, né, estava passando também, coincidentemente, por um processo em que as redes estavam se tornando preponderantes. Então, ficava muito mais difícil uma instituição fora de uma rede conseguir ser competitiva. E nós tivemos, aqui no cardiopulmonar, a felicidade de que a rede que incorporou a instituição cardiopulmonar foi a Redditor e teve a felicidade e o cuidado de preservar esses valores que são, assim como eu havia dito, a alma do cardiopulmonar, DNA do cardiopulmonar. Conforme eu já mencionei, eu acho que o lado humano, sem dúvida, é uma característica muito marcante, muito forte. Mas não basta ser humano, é preciso compromisso com qualidade, com atitudes, né, com valores. Então, a certeza de que o paciente vai ter a melhor assistência, isso é uma coisa muito importante. Então, para isso é fundamental, em primeiro lugar, sempre a qualificação da equipe, né? O nível técnico da equipe que cuida desse paciente. E quando eu falo equipe, não me refiro só ao médico, eu me refiro a toda a equipe assistencial, né? O médico é um elo dessa cadeia, mas não é o único. E, além disso, também a parte tecnológica. Aí a gente não pode dissociar. A gente tem hoje uma série de recursos de tecnologia para que o paciente tenha essa melhor assistência e esse melhor cuidado. Não basta também dispor dessa tecnologia, dispor desse aparato tecnológico, mas é preciso utilizá-lo de forma consciente. Então, dosar isso. E aí, mais uma vez, a gente volta àquele conceito básico, àquela pedra angular. Os valores morais, éticos. Tem um conceito que nos Estados Unidos que é o choose wise, né? Que é a escolha sábia. Escolher de forma sábia que recursos devem ser utilizados para que o paciente tenha a melhor assistência. Tendo esses valores norteando, aliados a uma boa qualificação técnica, uma boa formação técnica das pessoas envolvidas, a gente consegue. E esse é o DNA do cardiopulmonar, é prestar uma assistência de excelência ao paciente.